eu sou o Samuel Andrade e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, eu tenho um canal aqui no YouTube há aproximadamente 10 anos, dia 11 de setembro, faz 10 anos que eu tenho o canal. O YouTube diz que é dia 12, mas eu lembro de ter criado no dia 11, há um tempo atrás tinha lá que eu tinha criado no dia 11. Enfim, eu estou me formando em biomedicina, estou no último semestre de biomedicina e vou sair habilitado nas áreas de anatomia patológica, / citologia e na área de análises clínicas. E hoje eu quero falar para vocês a respeito da Ritalina, o metilfenidato. O que é o metilfenidato, Se vocês viram o vídeo sobre TDAH e suas medicações, vocês viram que eu falei a respeito de algumas medicações para o TDAH, tá? Eu falei lá do Venvanse ou a lisdexanfetamina, falei sobre o metilfenidato, falei também sobre a atomoxetina, tá? Então, se você se interessa por esse assunto e quer saber quais são as medicações e como é que elas funcionam, já tem um vídeo aqui no canal explicando sobre como cada uma delas funciona, por que elas são recomendadas e tudo mais, tá? É um vídeo muito legal e eu recomendo que você assista, tá? Metilfenidato, ou mais conhecida popularmente na sua marca Ritalina. O metilfenidato, ele é um psicoestimulante. O metilfenidato, quando metabolizado, ele aumenta a produção dos bloqueadores, dos recaptadores de adrenalina e de dopamina no cérebro. Ou seja, no seu córtex pré-frontal, esses efeitos vão ser positivos porque esses dois neurotransmissores, a dopamina e a adrenalina, no córtex pré-frontal são responsáveis pela atenção, pelo prazer, pelo interesse nas coisas, ok? Então, quando você tem esses recaptadores de serotonina e dopamina bloqueados, esses neurotransmissores ficam mais tempo nas fendas sinápticas, ou seja, você tem o efeito positivo desses neurotransmissores por mais tempo. Da mesma forma que as medicações, para a depressão e para a ansiedade, são antagonistas dos bloqueadores de recaptadores de serotonina, ok? Então, quanto mais tempo esses neurotransmissores permanecem nas suas fendas sinápticas, melhor você tem, Você tem ali os efeitos positivos por mais tempo, ou seja, mais dopamina e mais adrenalina no seu córtex pré-frontal por mais tempo, você fica com maior atenção, menos desfocado, menos impulsivo, você consegue se prender melhor no que você está sujeito a fazer. Dá um exemplo aqui, você toma essa medicação, que começa ali o seu efeito em torno de 15 a 25 minutos, como eu expliquei no vídeo sobre o TDAH e as suas medicações, e aí você vai estudar. O que seria um estudo de pega o celular e fica mexendo aqui, vê um vídeo engraçado e esquece completamente da vida, você tá aqui, vídeo engraçado. Lembrei que eu ia pesquisar o que eu estou estudando. Volta para pesquisar, você volta, pesquisa o que você está estudando ali, começa a anotar ali, você está anotando aqui. Mandaram um vídeo de gatinho pra mim, deixa eu responder aqui. Muito fofo, kkk. E volta pro Instagram, você esquece da vida. Mas quando você toma a medicação, quando você tá com a sua medicação ali em dia, quando você toma a medicação, o seu cérebro vai estar com essa maior disposição de dopamina e de adrenalina, ou seja, você vai estar mais focado, você vai estar mais disposto a fazer aquilo que você já tinha se colocado a fazer. Eu tenho que estudar para tal concurso, eu tenho que estudar para a prova da faculdade, eu tenho aula hoje e eu sei que essa matéria está difícil, eu vou tomar medicação para poder ficar mais atento, prender a atenção nessa aula para ver se eu consigo aprender melhor, porque eu estou muito desfocado. É assim que funciona. Tem gente que toma de maneiras periódicas, como eu já expliquei no vídeo anterior, e tem gente que toma todos os dias. Então agora que eu já expliquei para vocês a base do metilfenidato, vamos agora entrar no tópico da minha experiência com a medicação. Para você que não sabe, eu tenho o diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade desde aproximadamente os meus 11 anos de idade, tá? Então, tem chão. Tem pelo menos uns 10, 11 anos que eu já tenho esse diagnóstico, ok? E no começo eu fazia o uso da lisdexanfetamina, com seu nome comercial sendo o Venvanse.
A lisdexanfetamina aumenta a produção de noradrenalina e de dopamina e também estimula a produção de bloqueadores desses mesmos recaptadores, ok? Ou seja, ela é uma prodroga estimulante por fazer a produção da noradrenalina, da dopamina e dos bloqueadores dos respectivos neurotransmissores, ok? Então vamos lá. A minha experiência então com a Ritalina, pessoal, que é o metilfenidato, que tem a produção ali da adrenalina e da dopamina, eu começo a sentir primeiro o coração ali palpitando um pouco. Eu sinto o coração palpitando, a boca mais seca, a mão suando. E até a experiência que eu tive nessa semana, agora que eu tô gravando, a primeira semana de setembro, é que a professora estava falando de algumas coisas. A gente está tendo agora histologia, o estudo de tecidos, né? Isto do grego tecido. E ela falou, o tecido nervoso, explicou sobre neurônios, células da glia, axônio, esqueci o nome agora, não sei o que de bainha. E ela tocou no assunto TDAH. E aí eu falei, professora, um negócio interessante é que os psicoestimulantes, e fui explicar a respeito, né, mais pra ela. Dos psicoestimulantes, e assim funciona, quando o metabolizado é desse jeito que age no cérebro, e meu coração ali, ó, tá estouradaço. Gente, eu me sentia exatamente assim, ó. Estourado de vermelho, tá? Pode estourar na edição o vermelho. Gente, eu me sentia dessa forma, desesperado ali, com o coração estourando de nervoso. Isso é normal da Ritalina, ela é um estimulante. Então, a adrenalina tá na sua corrente sanguínea, né? É produzida pelas suas suprarrenais. E aí, cai na corrente sanguínea, vai pro cérebro, você fica mais nervoso, tal. E quando o efeito rebote vem? Quando vem o efeito rebote da Ritalina, que é quando os seus efeitos começam a diminuir, ou seja, os efeitos positivos dessa droga começam a diminuir, ou seja, seu corpo já está metabolizando todo o restante que ele tem do metilfenidato. É como se você tivesse comido alguma coisa. Você começa a digerir, seu corpo começa a absorver. Vai chegando no final da absorção, está começando a ser produzido ali o bolo fecal, seus nutrientes já estão sendo absorvidos, já estão na corrente sanguínea, sendo distribuídos por todas as suas bilhões de células. É a mesma coisa com a Ritalina. Quando o seu efeito começa a acabar, quando a disposição no cérebro de metilfenidato começa a acabar, vem o chamado efeito rebote. Isso acontece com todas as medicações, tá? Com todas as drogas. E aí vem os chamados efeitos adversos, efeitos colaterais. Tá? Em farmacologia a gente estuda sobre efeito colateral e efeito adverso. Nesse caso a gente vai falar sobre os efeitos colaterais, que são os efeitos comuns de se ter nessa droga devido a alguma metabolização dela. Uma medicação, por exemplo, pode causar... Vou pegar o exemplo agora de um antidepressivo, né? Um antidepressivo ansiolítico, ele pode gerar em seu efeito rebote, ou durante as primeiras semanas, os primeiros meses ali, uma dor de cabeça, uma falta de apetite, até mesmo uma apatia. E a mesma coisa acontece com as medicações estimulantes. O efeito rebote é como... Imagina que você está num carro a 100 por hora. E o carro para de repente, de uma vez, um cenário bem imaginário. O carro não vai freando bruscamente e vai parando. Ele também não bate. É como se o carro só parasse. Você tá aqui, ó, 100 por hora, pá, o carro parou. É essa a sensação. Eu usei um termo com alguns amigos e foi engraçado, porque eu usei o termo brochar. E o termo brochar tem dois significados. A a impotência sexual, onde o pênis, que é um corpo cavernoso, ele perde ali o seu fluxo sanguíneo, e aí ao invés dele ficar ereto, ele murcha. E o brochar de flores, né? Flores brocham, né? Ficam mais fraquinhas assim. Tem todo o mesmo sentido, de ficar menor, diminuir, perder força, etc. Só que o que eu quis dizer com brochar não foi no sentido de impotência sexual, mas sim do sentido de você ficar fraco. Gente, é como se você estivesse muito animado para sair com alguém e ela simplesmente desmarcasse. Tipo assim, você já tá saindo de casa, a pessoa manda. Não vai dar. Aí você...
Poxa, eu tava tão animado. Não vai dar? Tá, tudo bem. A pessoa fala, tá tudo bem, mas não, tá tudo bem. É uma sensação de angústia. É literalmente como se você estivesse a 100 por hora e do nada tudo parasse. Né? Você tá ali animado porque é um estimulante, você tá com adrenalina no corpo, você tá com muita dopamina no cérebro, você tá ali animado, não, vamos fazer tarefa, vai fazendo tarefa, você tá focado, você tá animado, você tá empolgado, você tá um pouco ansioso também, porque a Ritalina e outros psicoestimulantes podem causar ansiedade, né? Assim como eu expliquei pra vocês, ansiolíticos também. E, cara, eu não sentia isso há muitos anos. Eu não cheguei a contar no vídeo do TDAH sobre a minha experiência tomando a medicação. Mas eu comecei com a lisdexanfetamina, o Venvanse. Eu sentia a minha pressão muito alta, né? Um estimulante, então a pressão aumenta, mas para mim era tudo a mesma sensação de pressão baixa. Fraqueza, boca seca, sudorese, uma visão turva. Hoje em dia, senti esses efeitos rebotes. Doeu mais do que eu imaginava que doeu. Foi mais angustiante do que eu imaginava que ia ser. Eu não sei nem colocar em palavras a sensação que é. E me entristece ver muita gente, desculpa o palavreado, mas idiota, pessoa retardada, usar a medicação para poder fazer prova de concurso público, para se drogar. Cara, a gente já batalha todo dia na justiça para ter mais direitos. Pô, o deputado Yuri, não vou lembrar o sobrenome dele agora, mas o deputado Yuri é TDAH, tem um site muito bacana sobre o TDAH, tem um Instagram, um canal no YouTube que fala só sobre o TDAH e tá batalhando lá todos os dias para ter mais direito para quem tem o transtorno, para ter mais acessibilidade para quem tem o transtorno. E tem gente idiota usando a medicação de forma errada. Depois fica dependente, não sabe por quê. Depois tá com problema e não sabe por quê. Gente, doença mental, transtornos e etc. não são brincadeira. Não é brincadeira. Eu tenho depressão. Cara, às vezes você não tem um transtorno depressivo e você acha que tem, porque você acha que alguns sintomas são parecidos. Mas eu sou muito desanimado, eu fico muito sem fome, eu sinto muita dor de cabeça, o tempo todo eu tô triste, eu penso em me matar. Você pode estar com vários outros problemas e não ser depressão. Gente, é muito triste ver isso, velho. É muito triste. O Yuri tá ali, o deputado Yuri, no ano passado, no ano retrasado, tentando liberar as medicações no SUS. Agora, recentemente, conseguimos liberar algumas, né? Mas imagina, velho. Uma mãe que tem uma criança que vive reprovando, que não consegue fazer as atividades, não tem a grana para poder pagar a medicação, porque a medicação não é barata, gente. Varia de 60, 80 reais até mais de 210 reais, como o Venvanse, por exemplo. 30 comprimidos, um mês. Mais de 100 reais por mês só para uma única medicação. Aí imagina, você tem que pagar a conta de luz, de água, outras medicações, pagar alimentação, impostos, internet. Então estamos aqui para uma batalha, para continuar batalhando, para ir atrás dos direitos que todos nós merecemos. E todos nós, eu não digo isso como todos nós que temos o TDAH, TEA, ansiedade, depressão e etc. Mas por todos nós que merecemos direitos, que precisamos de certos direitos. Esse vídeo aqui, se você não entendeu a mensagem, não é só para falar sobre o que eu sinto tomando medicação, mas sim o quão revoltante é ter presidentes, ter representantes, ter pessoas poderosas que controlam esse país não ajudando quem mais precisa. Muito obrigado
e até a próxima.